Tudo bem, pessoas? Hoje vamos falar de O Refúgio, dirigido pelo Frank Flores, longa da Amazon que chegou ao catálogo da Prime Video e que traz nomes no elenco já bem conhecidos por trabalhos famosos no próprio estúdio, como a Priyanka Chopra e o Karl Urban nos papéis principais, e também os irmãos Russo estão aqui nesse projeto, mas não na direção, e sim como produtores executivos. Então, assim que eu tive a oportunidade, eu fui lá na Prime Video para assistir e fazer essa análise aqui com vocês, mas primeiro contextualizando o enredo de O Refúgio. Ele se passa no século XIX, nas Ilhas Caimã, um lugar que, aliás, o diretor conhece bem, já que ele é de lá. E a história aqui vai girar em torno de uma mulher chamada Excel, ou Blood Mary, interpretada pela Priyanka, que é uma ex-pirata tentando levar uma vida tranquila com a família, mas, como em todo bom filme de ação, o passado vem bater a porta na forma de um antigo inimigo feito pelo Karl Urban. E é basicamente essa narrativa, uma história simples de vingança de pirata, que com certeza foi inspirada em clássicos dos anos 70, 80, quando esse tipo de filme era bem popular, e com um roteiro que foi escrito pelo próprio diretor. Usa o cenário caribenho para criar uma atmosfera úmida e tensa, misturando elementos históricos de piratas, mas com muita violência gráfica e até gore. E eu já aviso para vocês para não esperar um filme de pirata tradicional daqueles ao mar com navios e tesouro, mas sim uma versão bem mais grotesca, focada na terra firme. E falando da direção do Frank Flores, eu acho que ele mostra uma evolução muito clara aqui, desde seu último trabalho, que foi a biopic do Bob Marley, que é um longa bem problemático. Aqui, ele tenta voltar à boa forma, optando por um estilo bem mais visceral e até influenciado por filmes brasileiros que ele mesmo citou em entrevistas na divulgação do longa. E dá para sentir claramente aqui uma pegada mais crua na sequência de ação, onde a câmera não treme demais, mas captura a brutalidade dos confrontos de forma bem direta. O diretor também abusa muito dos ambientes naturais das ilhas para enriquecer as cenas, principalmente na primeira metade do longa, onde o CGI não fica tão gritante, mas, no entanto, em alguns momentos, a direção parece hesitar um pouco em ser um filme de pirata despretensioso com um drama histórico mais carregado. Ele constrói bem a tensão inicial, mas no meio do filme o ritmo acelera tanto que perde um tanto dessa sutileza que eu até estava achando interessante. É como se ele quisesse entregar um espetáculo para os fãs e principalmente para os irmãos Russo, talvez já pensando em uma sequência, mas infelizmente isso não funciona. Porque um dos pontos mais fracos do filme, sem dúvidas, é o texto, ou linhas de diálogo que não serve para mover a trama, falta a velha originalidade em alguns arcos, e que são erros que filmes desse tipo aqui, lançados direto para streaming, insistem em cometer. E essa premissa simples de passado que retorna já é muito batida. Eles não inovam tanto, além de colocar uma mulher no centro da história. E tem momentos em que o enredo cai em clichês insuportáveis, como revelações previsíveis sobre um histórico de um personagem específico, mas por outro lado é verdade, esse roteiro acerta ao explorar a cultura caribenha de forma mais autêntica, incorporando elementos locais como lendas de piratas e a geografia das ilhas. Não é um roteiro perfeito, tá muito longe disso, vocês viram os defeitos que eu pontuei aqui, mas ele é até bem eficiente e mantém o espectador engajado durante a sua duração. E falando das atuações, começando pela Priyanka Chopra, ela é responsável para fazer o filme andar.
e ela entrega uma performance até muito física e impressionante, com cenas de luta que mostra a sua dedicação pro papel. Dá pra ver que ela treinou realmente para fazer essa pirata. É uma personagem com muita ferocidade, tornando ela algo bem positivo nesse projeto, um acerto mesmo de escolha de elenco. Já o Kaurban, como o vilão do filme, é sólido, mas nada de inovador. Ele faz o típico antagonista implacável, e uma coisa que eu achei bem engraçada foi como o ator tentou muito emplacar aqui um sotaque diferente que até encaixava no personagem, mas o roteiro não deu muita profundidade para ele, além da raiva e da busca por vingança. O Kaurban é bom em cenas de ação, ele já mostrou isso lá em The Boys, por exemplo, mas eu sinto que ele poderia ter sido mais explorado, talvez por flashbacks que humanizasse um pouco esse cara. Ficou muito aquele vilão que só é ruim por ser ruim. Talvez o elenco de apoio, a Safia Oakley Green, é quem ganhe mais destaque, fazendo o papel de uma personagem familiar da protagonista e que adiciona assim emoção em algumas cenas, trazendo contraste com a violência extrema. E no geral o elenco foi bem escolhido, com diversidade que reflete o cenário caribenho, e ninguém destoa aqui, sabe? Ninguém tá muito abaixo, é um grupo que funciona em conjunto. E tecnicamente, o Refúgio tem os seus méritos, como a cinematografia que traz as belezas das Ilhas Caimã, com takes aéreos que imergem o espectador nesse ambiente histórico, e ele usa o contraste de luz e sombra para intensificar o clima, especialmente nas cenas à noite. Embora alguns pontos a escuridão excessiva atrapalhe sim um pouco a visibilidade das ações, e isso me incomoda, para ser sincero, e com um design de produção também não tão autêntico assim, com alguns sets construídos em tela verde, mas pelo menos alguns detalhes eles recriaram, como plantações e vilas coloniais, o que ajuda para a imersão. Já o som é padrão, nada que se destaque. E o mesmo eu posso dizer para a trilha sonora, que mistura ritmos caribenhos, criando uma atmosfera que varia entre o calmo e o explosivo. Tem até uma canção original feita para a personagem da Priyanka que eu gostei, funciona, e que aliás é cantada pela própria atriz. É um detalhe que eu achei bastante legal. Mas, como tudo não é perfeito, como eu disse, em momentos de ação, a música às vezes sobrepõe demais e acaba comprometendo as falas. A edição, que é ágil, mantém um ritmo dinâmico, mas eu notei cortes muito rápidos que confundem em certas lutas. Faltou polimento aqui, o que não condiz com o grande orçamento do filme. E o Refúgio vai trazer para discussão assuntos como legado, redenção, mostrando como o passado violento pode assombrar uma vida reconstruída. A protagonista luta não só contra os inimigos, mas contra as suas próprias escolhas de vida, o que traz uma camada psicológica a mais. E comparado com outros filmes, o Refúgio me lembra aqueles filmes de pirata lá dos anos 80, como eu comentei, com alguns detalhes bem legais, com personagens que montam armadilhas criativas, como usar crocodilos ou terrenos pantanosos, o que traz aquele ar de sobrevivência, e tem uma ação bem coreografada até certo ponto, com sequências bem brutais que vão agradar os fãs que gostam de uma violência mais gráfica. Além disso, a duração mais curta evita enrolação, tornando uma produção ideal para uma noite de streaming, e que é a proposta desse filme. Então eu digo que o Refúgio é um entretenimento mediano que vale a pena se você gosta de uma ação mais violenta que o normal, e que especialmente traz atores carismáticos como a Priyanka e o Kaurban. Não é o melhor do gênero, longe disso, mas também não é aquela perda de tempo que filmes feitos direto para streaming costumam cair. O diretor, depois de um questionável longa, pelo menos mostra aqui um potencial para mais, e eu espero que em projetos futuros ele arrisque mais o roteiro, roteiro, e saia da sua zona de conforto. E para o Refúgio, nota 6.
E se você ficou curioso para assistir, ele tá lá na Prime Video, então veja e depois volte aqui nos comentários e me diz o que você achou. Se gostou ou não, fique à vontade para dizer o que você quiser aqui embaixo, beleza? Obrigado por assistir até aqui, até o próximo vídeo e até mais.